Olá, pessoal. Sou Max Miller, conhecido também como Max, professor de Geografia da Rede Municipal de São Joaquim. Hoje estaremos encerrando o curso e, juntamente com a equipe técnica, destacaremos os pontos marcantes das 6 palestras apresentadas. Cada integrante da equipe técnica terá de 5 a 10 minutos para expor sua percepção sobre o tema ministrado. Nesse momento, convido o psicólogo da Educação de São Joaquim de Bicas, Denival Alves Costa. Denival, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Max. Obrigado, toda a equipe. Para quem não conhece o Denival, né, pessoal, ele é uma pessoa sensata, concentrada, acolhedora e de grande equilíbrio emocional. Muito obrigado mesmo, Denival, por fazer parte desse grupo. Gostaria que fizesse agora uma avaliação sobre a formação docente. Então, Max e todo mundo aí, né? Acho que ficou nítido, né? Como que foi canalizado, né? De forma bem centrada essa proposta da formação e da temática, dos impactos psicológicos, né? Uma vez que está posto para nós, como qualquer sociedade, toda sociedade, todos os trabalhadores, a questão dos impactos psicológicos, seja ele durante esse momento que nós estamos vivenciando, seja ele aquele que virá também pós-pandemia também, né? E na conversa com o Gustavo, que a gente teve lá no início da formação, o Gustavo traz umas questões cruciais para nós pensarmos, e aí os próprios profissionais também apontaram aí questões significativas, né? O Gustavo traz a questão da estrutura psíquica, né? Porque este momento de pandemia nos trouxe a reflexão como que era a nossa estrutura antes, como que a gente estava nos organizado antes. Tinha ansiedade, já não tinha, estava com dificuldade em certos relacionamentos, no trabalho, e aí com a pandemia, o que vem de novo aí? Então, ele trouxe algumas considerações pertinentes, né? E os próprios colegas também trouxeram saídas, que eu pego muito a fala de um professor, uma construção inventivas frente à situação de isolamento. As possibilidades que tem construído, cada um na sua individualidade, mas que tem, inclusive, aplicabilidade no coletivo, né? Colegas lá profissionais colocam que agora é hora, de fato, mais necessariamente, pensarmos de forma coletiva soluções ou saídas possíveis diante dessa situação que nós estamos vivendo atualmente, né? Também gosto muito de destacar a questão do exercício, que agora todos, independente de onde está, né, assim, gestores, profissionais, comunidade escolar, toda a sociedade, é chamada ao exercício da empatia. Ainda mais. Se antes, de fato, era um ponto a desenvolver em cada, seja instituição, lugares, agora sim, de fato, é uma necessidade de criar esse exercício ainda mais de empatia, uma vez que todos nós estamos passando coletivamente pela pandemia. Estamos postos a uma situação que não é um ou outro, somos todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos estão nessa mesma condição de isolamento social, né? Eu queria também destacar aqui, lá no chat, algumas ponderações, algumas inquietações frente à ansiedade, algum sofrimento, que o sofrimento, de fato, ele não é uma patologia, né? Aquela preocupação, isso é que eu estou assim, então... não, de fato, ele não é uma patologia, ele pode acarretar, de fato, uma patologia. E aquilo que a gente conversou lá no início, que cada um tem construído uma possibilidade, uma saída particular, né? E levando isso para o coletivo de forma a reinventar esse novo espaço, seja da educação, né? Se antes a gente falava, né, pessoal, falava assim, precisamos ouvir os profissionais da educação, conversar com professores, os profissionais estão na escola, secretaria, os governos. Hoje, isso que a gente já se dava conta, se faz ainda mais necessário, a escuta, né? Não haverá soluções, não haverá saídas melhores do que uma saída coletiva, uma saída que de fato consiga escutar esses outros profissionais que estão de fato de um outro lugar, seja no isolamento agora, seja em outras situações. Então eu acredito que se antes era necessário, eu tenho certeza, agora ainda faz necessário uma urgência essa escuta desses profissionais,
seja do campo do pedagógico, institucional, seja ele no seu lugar. Que esse, para nós, é uma saída de um alívio do sofrimento, né? Para que a gente possa também entender se vocês estão nos escutando, dando conta de escutar, como será isso, né? E outra coisa, nós precisamos urgentemente pensar questões que serão cruciais para um pós-pandemia, né? Isso dizer dos impactos psicológicos. Porque quando esses profissionais, de fato, em um outro momento, né, que é esse, não está posto, não tem data, não tem horas, mas ele virá, de que forma isso virá também, isso fará diferença enorme na saúde mental de todos os profissionais, porque dará uma segurança, uma ideia de cuidado, uma ideia de escuta, isso de fato será necessário. Então seria um pouco isso, mas a gente vai conversando nisso, né? E o Gustavo também poderá, em outro momento, dizer um pouco desse pequeno momento, mas que se torna grande se cada um tirar do particular do que foi colocado. Pois é, Denival, muito obrigado pela reflexão, pelas considerações, né? Você traz aí para nós alguns pontos importantes para discutir, né, sobre esse momento que vivemos. E agora chamo para a conversa o professor de História da Rede de Educação de São Joaquim de Bicas, Antônio Leles. Muito obrigado, Antônio, pela participação. Eu que agradeço de ter esse privilégio de participar com vocês dessa formação. Pessoal, para quem não conhece o Antônio, eu caracterizo o Antônio como uma pessoa tranquila, que possui um vasto conhecimento teórico e empírico. E com seu jeito de ser, ele consegue conquistar as pessoas ao seu redor. Antônio, eu tenho um grande apreço pela nossa conversa e principalmente pelos conselhos. Antônio, agora eu peço a você que faça suas observações sobre o curso de formação, por favor. Pois é, esse curso, eu acho que vem no momento oportuno, né? Porque nós, como professores de história, acho que nós acaba tendo uma falha, que nós não damos, às vezes, devida importância ao que foi as pandemias. As pandemias transformam o país, a gente vê lá da peste negra, não foi a peste negra, foi o despovoamento dela que fez essa mudança toda. Então, acho que a gente vê hoje, nesse período de globalização, que a gente fala do Estado mínimo, e a gente vê a importância do SUS, da saúde, da educação. Então, porque é uma crise na saúde que afeta a economia, e essa economia é afetada a sociedade também, e que gera crises políticas. E se a gente vê os dois países que estão tendo mais mortos e contaminados, são onde os governos não deram a devida importância à saúde, mas sim à economia. E nós, no capitalismo, hoje, nós estamos vendo essa apropriação desigual do espaço público, que a gente tem que falar, aonde a desigualdade social, que a gente vê o reflexo maior da desigualdade, e que a pandemia, nós estamos vivendo esse período de globalização, cada vez mais esse intercâmbio, então nós podemos ter mais, estamos mais sujeitos a ter pandemias, pelo aumento da população, pela concentração, por isso que surge em geral sempre no Oriente, onde tem os maiores populações. Então, são momentos para nós estudarmos e de rever nossas políticas, até de questão de ambiente, de alimentação, de apropriação do espaço público, né? Porque as pandemias, elas interferem na história, interferem às vezes como mais do que a guerra, porque se você imaginar que a gripe espanhola matou mais do que 5 vezes a Primeira Guerra Mundial, no espaço de pouco mais, não chega nem a 4 meses, enquanto a guerra foi 4 anos. Então, a importância de nós estudarmos as pandemias e ver a interferência delas na história. Seria isso aí. Obrigado, Marcos, pelo espaço. Bom, Antônio, eu que agradeço por compartilhar todo o seu conhecimento, né? E vamos dar continuidade a essa discussão. Eu gostaria agora de chamar a professora de ciências, a Jaqueline, ou Jaque. Jaque, muito obrigado pela participação e principalmente pelo empenho na formação. E, Max, muito obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite de vocês, para participar dessa formação nossa. Muito obrigada. As diversas vezes que conversei, né, com a Jaque, na equipe de formação, percebi que é uma pessoa atenciosa,
cuidadosa, prestativa e zelosa. Foi muito gratificante a experiência de trabalhar com você, Jaque. Muito obrigado. Bem, gostaria que falasse um pouco sobre a sua observação e avaliação na formação docente. Max, obrigada pelas palavras. Bom, hoje eu queria, na verdade, atualizar um pouquinho vocês sobre como, né, está esse momento de pandemia aí que a gente está passando. Na minha aulinha, quando a gente viu, a gente tinha apenas 75, apenas não, né, a gente tinha 75 países que faziam parte, né, que estavam com casos. Hoje, nós já temos 196 países, então aumentou demais, né, a quantidade. E eu também queria atualizar vocês com relação ao número de casos, primeiro global e depois do Brasil. Bom, os dados, né, os confirmados, são 17.965.128. Os recuperados, temos 10.690.359. E o número de mortes, nós temos 689.370. Isso global. No Brasil, nós temos 2.733.677 casos confirmados, 1.884.051 casos recuperados e 94.130 mortes. É muita. O Brasil hoje ele lidera o ranking em segundo lugar. Estamos em segundo lugar no ranking de número de mortes do global, de todos, né? Então, a gente vê que a gente precisa, né, se cuidar mais e se informar mais. E aí eu até pego, né, alguns comentários lá da aula, que eu vi alguns professores comentando, e muitos não conheciam, né, não tinham a informação sobre o corona, sobre o Covid, né, sobre várias coisas, e a gente vê a necessidade justamente da informação, a necessidade das pessoas procurarem se informar, mas com informações corretas, né, procurando fontes confiáveis e tomando muito cuidado aí com as fake news, né, porque hoje a gente tem muita fake news. Então, eu só queria ressaltar mesmo a importância da gente se informar, porque nos informando é que a gente consegue entender muita coisa que está acontecendo e, no caso da pandemia, se cuidar, né? Então, é isso mesmo que eu queria falar para vocês. Ok, Jaque. Pode falar, Daniel. Max, eu queria aproveitar que a Jaque colocou isso, importantíssima a questão da informação, né? Quando o São Antônio traz para a gente na aula de história, que aí você vê, de certa forma, uma carência dessa circulação dessa informação, né, de um certo ponto da história, que isso não chega, como o São Antônio colocou muito bem claro, né? Sim, não era um tempo globalizado como hoje nós temos. Hoje, em contraponto, né, a Jaque coloca que a questão das fake news, que, de fato, aí a gente vai ter um complicador da saúde mental dessas pessoas, pelo excesso de informação. Né? E o que tem agravado as nossas situações na questão psicológica, de fato, é o excesso. Né? As mídias, a forma que são colocadas, né? A todo instante, a todo momento, essa quantidade de números desatualizados, falas tendenciosas, e isso causa um certo sofrimento, né? Que é visível isso no dia a dia, né? Seja no atendimento que a gente escuta, seja nas conversas, que isso é um agente muito poderoso para que, de fato, não contribua, né, para uma questão da saúde mental. E além disso, Denival, a gente tem um processo que é construído de forma intencional. As redes sociais, elas são feitas para te viciar, né? Elas são construídas com uma estética que te mantém preso nesse mundo. Então a gente acaba aceitando informações que não são verdadeiras, muitas vezes pela forma que elas foram construídas, né? Normalmente uma fake news ela não parte do exagerado, ela parte daquilo que é mais ou menos possível, né? Você pega lá, você come pão, aí a pessoa fala, não, mas o pão hoje tem algo cancerígeno, mas você come pão, então traz alguma coisa que é real ali para aquele processo. Então a gente precisa ficar muito atento com isso, porque hoje cair em fake news é colocar a sua família em risco, colocar você em risco. Então a gente tem que ficar e todo um contexto, né, assim, Alexandre, isso e é cada vez mais assim esse autocuidado com essas mídias, né?
será necessário, né? Assim, como que isso faz pensar assim, e aí, o que nós vamos dar conta disso, né? Quando a Jaque coloca isso, a todo instante, quando você liga a televisão, falando desses números, dessas mortes, e essas fontes que o Alexandre, da onde que vem, e qual a proposta dessas fontes, né, e algumas fontes, né, a condução dessas falas, isso tem um impacto gigantesco aí no cotidiano das pessoas. Então, a gente tem uma demanda aí, né, para se discutir. Perfeito. Essa discussão sobre fake news e tudo, o impacto que traz para o indivíduo, para a sociedade, né? Um bom momento também para a gente pensar num outro momento para discutir, uma formação sobre isso também, né? Então, Jaque, te agradeço mais uma vez, né? Eu que agradeço, Marcos. Por essa aula, muito bacana, né? E agora eu vou conversar com o Alexandre Siqueira, professor de Geografia da Rede de Educação de São Joaquim de Minas. Pessoal, o Alexandre foi o professor nesse curso de formação. Por isso eu agradeço você, Alexandre, pelos ensinamentos, pela paciência e o carinho. Eu não conheço nada desse mundo tecnológico. Se não fosse você nessa caminhada conosco, o curso não seria completo, né? Você deu uma aula para todos nós nesse mundo tecnológico que é cheio de possibilidades e oportunidades. Obrigado. Max, eu agradeço as palavras. Queria só dizer que elas são um pouco exageradas, né? Eu apenas fiz a parte técnica, né? Os conceitos e o que realmente importa, eu contribuí muito pouco. Não, só uma coisa, não são exagerados, quem fez parte dessa equipe também sabe disso, da sua importância, né? Você, como todos, né? Todos nós fomos importantes nessa engrenagem, nessa construção dessa formação, mas você também tem um valor grande, porque, aí eu estou falando de mim, né? Por minha falta de conhecimento mesmo nessa questão tecnológica. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Falando sobre especificamente a minha participação, né, que ela acaba englobando também a participação da Joelma, que ela contribuiu com uma entrevista, eu queria dizer, voltando ao que o Denival havia dito aqui anteriormente sobre as fake news, e eu falei sobre essa estética dos vídeos, é que a gente buscou, né, nesse trabalho, construir uma estética que facilitasse as pessoas permanecerem nos vídeos, né? Que não fosse algo chato, maçante, algo que fosse um sacrifício para as pessoas. Muitas vezes a gente participa desses momentos, mas são momentos chatos, pouco interativos, que não trazem ali uma perspectiva de interação. A gente buscou, a gente tentou construir, nós, né, de uma maneira geral, temos ciência que ainda há muito para melhorar nessa interação. Não foi perfeito, tem muita coisa para construir. Eu acho que algumas comunicações poderiam ter ficado melhores, mais claras. Por exemplo, a possibilidade de, na primeira live, de fazer perguntas, né? A gente acabou falhando de não dizer, olha, vocês podem perguntar. Então, a gente tem processos ali que a gente precisa melhorar. A Joelma passou um canal no grupo que vocês também podem utilizar caso necessário para fazer alguma avaliação, alguma ponderação. Lembrando que aqui são todos maduros, pessoas que são, né, profissionais, nada vai ser levado para o pessoal. Essa crítica ela é necessária e a gente vai crescendo como trabalhador, como pessoa, e é a partir dessas críticas, dessas construções coletivas, e a gente acaba construindo pontes para melhorar. Nessa perspectiva, eu quero trazer o comentário de uma pessoa sobre o meu vídeo específico que diz, né, ela agradece o vídeo de uma maneira geral e depois continua. Discordo em alguns pontos. Esse meio é uma tentativa válida, paliativa, mas não reverte e não atinge grande parte, pelo menos não nas minhas experiências. Existe um começo para tudo. Acredito que estamos chegando lá. Pelo menos no que diz respeito à formação de professor. A possibilidade de inserção do uso do computador nas aulas já existe há muito tempo. Porém, as possibilidades só estão sendo exploradas quando a necessidade chegou.
Pegando esse primeiro ponto aqui, eu concordo plenamente, né? A gente é um começo, né? O uso da informática na educação, ela é uma possibilidade há muitos anos, mas nós acabamos esbarrando por falta de estrutura, né? As escolas do município não têm, na sua maioria, laboratório de informática. Então, já tem ali, cria uma dificuldade, até para o próprio professor no seu tempo de estudo, construir o seu material, suas aulas, suas provas, já não tem esse computador na escola, nem muito menos a internet. Parece que agora o município está incluindo a internet de alta velocidade nas escolas, mas até então, antes da pandemia, poucas escolas que tinham, né, de forma governamental. Mas eu concordo, a gente é um processo. E essa necessidade, ela realmente impõe que a gente transforme, que a gente mude a nossa prática. É com a necessidade mesmo, sabe? E é uma pena que a pandemia tenha nos levado a utilizar essas tecnologias. A gente poderia estar utilizando elas e facilitando o processo, a gestão, trazendo mais eficácia para o processo há muito tempo. Principalmente no que se refere a professores, né? Eu não digo nem em sala de aula especificamente, porque infelizmente o celular ele é proibido dentro de sala de aula. Tem um decreto, né, estadual que proíbe o uso do celular dentro de sala de aula. Mas pelo menos entre professores, reuniões, atividades, eu acho que poderia ter tido ali uma digitalização desse processo, facilitaria muito a nossa vida. Mas eu acredito que vai haver uma transformação do uso dessas tecnologias na educação. E aí continua. E não foi por falta de cobrança. A introdução a novas tecnologias requer muito mais que ter um celular, computador, internet e começar a usar. Concordo. A tecnologia não é artefato, a tecnologia não é algo físico, né? Ela é todo o processo que o ser humano de alguma forma constrói para melhorar a sua vida, né? A enxada, né, que usa para capina, é uma tecnologia. Como se usa? Onde clica? O que e para o que é para fazer, o que é link, o que é PDF, né? Essas perguntas são de uso prático, né? Que traz uma necessidade ali que não seria nem da tecnologia em si, seria de uma formação tecnológica, que não foi a proposta da nossa formação, mas que também a gente vê a necessidade, né? Como se abre o arquivo em Word? Dá para mudar a letra? Onde está o acento? É necessário uma educação tecnológica, inclusive com regras de etiquetas, né? Então aqui é o uso da tecnologia em si. E, né, ela finaliza e mais uma vez não podemos passar a responsabilidade para os alunos como foi passada para nós professores. Concordo, né? Nós professores estamos submetidos a uma exigência muito grande, né, de mudanças. Para aqueles professores que já tinham alguma facilidade com a informática, essas exigências foram minimizadas. Mas para os professores que não tinham nenhuma vivência com a informática ou que tinham equipamentos ruins, realmente a exigência foi extremamente alta. Algumas pessoas, infelizmente, têm tido um discurso de que o professor está em férias, que não está realizando suas atividades. Isso é uma falácia e uma injustiça sem tamanho. Eu nunca trabalhei tanto como professor como estou trabalhando nesse período. Sábado, domingo, madrugada, e mesmo assim minhas coisas ainda estão atrasadas. E é um processo de exigência cognitiva muito alto. E além disso, a gente, como o Denival disse, mas o psicólogo Rodrigo? Gustavo. Gustavo, eles disseram, a gente está numa vivência nova, né? Nós estamos dentro de casa. Nós temos todos os problemas da nossa casa convivendo com os nossos problemas de trabalho. Vou te dar um exemplo agora, quando nós estamos gravando isso. A minha esposa está com o computador na sala, no colo, porque eu estou nesse ambiente gravando agora. E ainda cuidando do Murilo, né, o meu menininho. Então, assim, a gente tá vivendo um momento de incertezas e de desequilíbrios que a gente ainda não tem certeza do que vai ocorrer. Né? E como a gente disse naquele momento, e eu disse na minha inserção, é uma tentativa. É uma tentativa. Eu, pessoalmente, acho que a tentativa de estar próximo dos nossos alunos vale o risco.
porque infelizmente a gente não vai atingir a todos, né? Para finalizar minha fala, que já acho que já está passando os 10 minutos, né, Max? Nós estamos descortinando a desigualdade, que em muitos casos estava debaixo do pano, né? Muitos meninos iam para a escola, recebia ali os materiais, eram todos padronizadinhos, com um uniforme, né, uniformizados, então a gente não tinha ciência das mazelas que os nossos alunos estavam vivenciando, os professores também, né, as suas dificuldades financeiras, econômicas, dificuldades tecnológicas, isso tudo estava tampado debaixo do tapete e agora veio tudo à tona. Eu tenho muito medo da desigualdade que vai surgir a respeito das escolas particulares. Minha esposa trabalha numa escola particular de Petim e eu vejo a diferença dos processos, né? Os meninos chegam nas casas deles, todos têm mesa, computador, câmera boa, microfone bacana, internet de alta velocidade, que são capazes de vivenciar ali uma experiência de 7 às 11h30 com o computador ligado, assistindo aula com o professor de forma normal. Os nossos alunos têm dificuldade de assistir um vídeo do YouTube por falta de dados, né? E essa estrutura ela vai precisar ser pensada. Como vai ficar os nossos alunos quando eles chegarem no Enem? Como que eles estarão preparados para competir com esse aluno que no momento de pandemia continuou tendo aula praticamente do mesmo padrão que ele tinha antes? Então são dúvidas que eu tenho, eu sei que o nosso processo aqui ele não abarcou isso, eu sei que a prefeitura ela não conseguiu fazer um processo didático que chegue perto do que as escolas particulares estão fazendo, mas é uma tentativa. O que nós poderíamos fazer para chegar perto desse aluno? Qual seria o outro caminho? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou muito do abaixar a cabeça e concordar com tudo, né, Joelma? Joelma sabe disso, né? Mas eu concordo também que era o possível, era o que dava para fazer com a nossa realidade. Então, eu acho que é um processo, eu avalio como correto, a gente tentou fazer, eu falo por mim, falo por todos aqui envolvidos, né? Agradeço e peço desculpas para eles, né? Eu pressionei eles bastante também, eles sabem disso, né? Para gravar os vídeos, para estética, para iluminação, para o jeito de gravar. O seu Antônio, né? Eu peço desculpas para ele, vocês não sabem, mas o seu Antônio gravou 2 vezes o vídeo dele. E para mim, a primeira vez já estava bom, mas mesmo assim, ele tentou gravar novamente, pediu ajuda para o filho, mobilizou a família. Então, assim, tem um trabalho aqui que a gente não consegue mostrar, mas que rompeu madrugadas, que rompeu finais de semana. Né? Então tem todo um processo, a gente está usando os nossos equipamentos, né? Não tem aqui um processo a prefeitura está dando um computador novo para cada um, não tem isso não, a gente está usando o que é nosso mesmo, que a gente dá conta de fazer. Então assim, com muito carinho, com muito esforço, é uma tentativa de trazer algo minimamente humano, né, para esse processo. Eu agradeço a todos, agradeço os milhares de joinhas, milhares não, mas as centenas de joinhas, de comentários positivos que nós tivemos, não só nos meus vídeos, no vídeo que eu produzi, mas também nos vídeos dos colegas que foram bastante positivos. Eu agradeço a todos. Nós que agradecemos, Alexandre, e você traz aí uma discussão, uma demanda também, né? Como pensar o pós-pandemia. Porque eu acho que essa base tecnológica ela vai ter que ser inserida também como um item essencial para a sociedade, né? Ela não vai ser mais um item, apenas um aporte, algo assim. Acho que a gente vai ter que começar a repensar toda essa estrutura de sociedade depois dessa pandemia, não é mesmo? Bem, então, mais uma vez agradeço a sua participação também, na formação dessa equipe. Agora, a próxima convidada, ela é professora de ciências, ela foi a coordenadora desse projeto de formação, com esse grupo de formação. Estou falando da Joelma. Joelma, muito obrigado pela participação nesse vídeo. Tá? Eu agradeço, Max, a oportunidade e agradeço a equipe toda, né, pelo todo o empenho, todo o esforço para que essa formação acontecesse. Muito obrigada. Eu que agradeço, Joelma, e para quem, né, quem olha para ela, né, a Joelma, não sabe a braveza
a coragem e a persistência dessa mulher. Joelma, estou muito satisfeito por fazer parte desse grupo, muito lisonjeado por lembrar da minha pessoa. Deixo agora a palavra para você, fazer as suas considerações e também a sua avaliação quanto à formação. Obrigada, Marcos. Então, eu penso o seguinte, que, na verdade, uma síntese aqui, né, de tudo que foi falado, porque os impactos na educação já estão sendo gigantes e nós vamos colher os frutos desse impacto por longos anos, né? Mas, enfim, quando o São Antônio traz os aspectos históricos das pandemias, né, que o planeta já vivenciou, tem uma fala dele que eu acho interessante, né, que nós temos que conhecer o passado para não cometermos os mesmos erros no presente, né? Então, eu creio que algumas falas do São Antônio me chamaram muita atenção, mas essa foi uma que impactou mais, porque é o seguinte, nós tivemos exemplos de pandemias passadas, principalmente com relação a cuidar-se, a isolar, a higienização, né? Por que peste negra se alastrou tanto? Por que a gripe espanhola alastrou tanto? Por que nós tivemos ondas, né? Duas ondas da gripe espanhola, por exemplo, né? As pessoas não tiveram o devido cuidado. E aí eu já entro naquilo que a Jaque falou, sobre a questão de hoje nós temos muito acesso à informação, porém muito fake news, né? E isso é de grande importância para a gente, nós que estamos na educação, temos essas informações corretas, né? Porque nós lidamos com o público, né? Nós lidamos com pessoas e a gente tem que saber como é que nós vamos estar lidando com isso. E aí, gente, dentro da questão da educação em São Joaquim de Bicas, né, e de um modo geral também, eu penso que nós nunca mais vamos voltar para a sala de aula como nós voltamos, como nós estávamos, né, quando nós retornarmos, né, que nós ainda não temos uma data, nós vamos ter que preparar uma avaliação diagnóstica, porque cada aluno está dentro da sua casa, com seus pais ou sem os seus pais, porque alguns dos pais, né, aliás, vários deles já voltaram para o trabalho, então nós temos que pensar que às vezes esses alunos nem estão na companhia de um adulto, né, às vezes a companhia são os próprios irmãos ali, não tem a companhia do pai ou da mãe, né, ou estão na companhia de um terceiro que não tem acesso, que não tem conhecimento para mexer, por exemplo, ali no WhatsApp, por mais simples que pareça, para nós, para, às vezes, algumas pessoas, é uma ferramenta ainda difícil de manuseio, né, e que nós temos ainda na rede, principalmente em alguns bairros, pessoas que nem um aparelho de celular ainda possuem. Então, nós conseguimos, né, fazendo a entrega agora da segunda apostila, né, kit merenda, a gente conseguiu conversar com algumas pessoas, né, de alguns bairros, que a gente ainda não tinha conseguido fazer uma ligação ou inserir no grupo de WhatsApp e falaram, olha, nós não temos o aparelho. Então, essa é uma realidade. Então, esses alunos, eles estão em casa com o quê? Uma apostila e os livros didáticos que receberam no início do ano. É isso que ele tem em casa. Ele não tem celular, ele não tem internet, ele não tem outro meio de pesquisa. E está em casa com essas ferramentas se virando, né? Com aquilo que ele possui. Então, nisso aí, é um repensar que nós temos, né, da educação, quando nós voltarmos, né, esse cuidado que nós vamos ter que ter, uma reorganização do nosso planejamento, do nosso currículo, o calendário né, do ano, o calendário escolar, né, o que nós planejamos para 2020, ele vai entrar no ano letivo de 2021, né, em questão de conteúdos, né, de currículo mesmo, de habilidades, ele vai entrar para 2021, e nós temos que ter um cuidado muito grande, porque por mais que a gente tenha um número muito significativo de alunos que estão acompanhando
as aulas pelo WhatsApp, as interações, realizando essas atividades, mas isso não representa 100% da rede. Então, esse cuidado, ele tem que ser gigante, né? E com isso, nós temos que ter um outro cuidado também, que é com a evasão escolar. Porque diante desse desafio que nós, professores, estamos tendo, e aí eu digo que não somente os professores, monitores, auxiliares de serviço, auxiliares de secretaria, todos nós, né? Nós tivemos momentos que todos tivemos que ir frente a um computador e acompanhar uma reunião online, né? Algo que a gente ainda não havia feito aqui na rede de São Joaquim de Vicas. De repente, a gente teve que fazer. Então, são ferramentas, né? Essas ferramentas que o Alexandre que colocou muito bem no vídeo dele, são ferramentas que hoje nós estamos aprendendo. E aprendendo, assim, forçadamente, diante de uma situação que nos foi imposta, que é essa pandemia, né? Porque antes, a nossa rotina era muito diferente, né? A questão quando ele colocou a questão da tecnologia, né? Uma questão, tinha uma participante aí, um comentário que foi feito, extremamente importante, é isso mesmo, a tecnologia, essa necessidade da tecnologia, né, no meio educacional, ela não é de hoje, ela já vem de muitos e muitos anos, porém, né, por uma questão de política pública, isso nunca foi dada importância a isso, e agora, de repente, por causa de uma pandemia, a gente se vê, né, diante de desafios gigantes, como chegar ao aluno sem uma ferramenta tecnológica, né, e aí a gente começa a tentar vencer esses desafios, não é o ideal que nós conseguimos, né, os grupos do WhatsApp, ele não é o ideal, longe de ser aquilo que as escolas particulares estão fazendo, como o Alexandre muito bem colocou, né, eu acredito num distanciamento ainda maior, né, entre a escola pública e privada, porém, eu acho que na própria sala de aula, nós temos uma distância muito grande com esses alunos que possuem essa internet, que possuem esse aparelho, que possuem o aplicativo WhatsApp instalado, e aqueles que nem o número para a gente conseguir ligar para saber se ele está desenvolvendo atividade ou não possui. Então, quando nós retornarmos, temos que estar lidando com todos esses desafios dentro do meio educacional. E aí, fica uma questão que eu penso que a gente tem que começar a refletir, o seguinte, essa necessidade da tecnologia, né, no meio educacional ser acessível a todos. Porque ela veio agora, creio que não vai voltar mais, ela veio para ficar, para ser uma aliada no meio educacional. Mas como que essas ferramentas podem chegar a todos? Vai muito além da nossa vontade, né? Passa pela política pública. Se isso não virar uma política pública, não consegue chegar a todos os alunos. Então, vale aí um esforço de todos os nossos governantes, e nossa também está lutando para que essas ferramentas possam chegar a todos, né? Mas, enfim, penso que nós vamos ter que lutar, então, com relação à evasão, né, para evitar que aconteça, e, enfim, um repensar mesmo da educação, quando nós pudermos colocar nossos pés dentro da escola e voltarmos com nossas vidas ao normal, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Joelma. Pode falar. Joelma, quando você coloca, ficou assim bem significativo, eu também repetidamente, várias vezes fui falando a palavra urgência, e você, de uma forma assim muito peculiar, falou da palavra cuidado. Eu fiquei pensando aqui comigo, né? Tanto dessa urgência que eu sempre tomo na fala, repetir, ou seja, espaços, lugares de pensar e programar, repensar essas políticas públicas, e do cuidado com esse outro, cuidado com esse aluno, cuidado com esse profissional, né? Coisas que já estavam ditas na educação, já estavam impostas na educação. É urgente pensar nas tecnologias na escola, Alexandre colocou aí, já era urgente pensar na questão da formação dos professores, continuada, já era urgente, todas uma questões que já eram postas para nós, né? Já eram postos, já que devíamos cuidar mais dessa comunidade escolar, dessa comunidade de profissionais, desses profissionais que estão envolvidos todos na educação, e aí estamos agora mais
né, assim, colocado frente ao real, que agora temos que fazer isso de certa forma, sem deixar passar despercebido, né? O cuidado e a urgência de pensarmos coletivamente ações que vão fazer isso. Sair de formas eu acredito, com menos impactos. Que impacto terá na vida psicológica de todos nós? Menos impactos para todos nós, seja para os alunos, seja para os profissionais. E o que o Alexandre coloca é fato. Já havia assim, meio que nas escondidas, né? Essa desigualdade educacional. Havia dados, havia gráfico, havia todo mundo falando, né? Agora, com a pandemia, isso ficou escancarado, ficou posto ao real, né? Assim, tá colocado, né? E aí, Alexandre, eu compartilho com todo mundo, assim, nas propostas de atendimento online, no que eu faço, porque a gente, pela legislação, eu posso fazer isso, né? Pelo Conselho Regional de Psicologia, isso é permitido. Então, eu tenho escutado, e é isso mesmo, né? Vocês conversam com a criança, e aí vem o pai, a mãe, o tio, ou seja, está todo mundo querendo, de fato, conversar e precisar falar disso, né? Você está num vídeo chamado atendimento online, quer mostrar todo lugar, essa casa, quem que está, né? Então, tão quanto necessário, de fato, ouvir essas crianças, e aí eu fico imaginando também a questão do profissional, né? Mesmo os próprios profissionais da primeira live colocavam, né? Como ficará essa saúde mental pós-pandemia, né? Quais serão os cuidados para com isso? E que você coloca do cuidado, isso é crucial. E toda ação terá que se basar por isso, pelo cuidado. Porque todos nós, o aluno, os pais, os profissionais, todos os gestores terão que ter essa coisa muito peculiar do cuidado. Muito bom. E esse cuidado não só com o aluno, mas principalmente com a gente Perfeito. também, né? Perfeito, com todos os profissionais. Nós estamos submetidos a uma pressão psicológica sem tamanho, que a gente nunca vivenciou. Uhum. E fora o medo, né? Tem alguns profissionais da escola que estão precisando ir à escola. Eu imagino o medo que eles estão, né? Quando eu vou atender alguém ali, porque eu compro tudo pelo telefone, tudo, eu não saio de casa. Até a padaria o cara entrega aqui na minha porta. Eu abro o portão, peço ele para colocar no chão, pego o álcool, passo em tudo para entrar dentro da minha casa. Eu mesmo assim fico com medo. Imagina você que está ali recebendo a apostila na mão, que está tendo que limpar uma sala, que está tendo que receber o pai, o kit merenda. É um medo sem tamanho, sem fim, enfim. É uma questão assim, que por mais que a gente, né, tenha uma equipe que faça a entrega do kit, né, que é da entrega dessa apostila e que faça o recolhimento dessas atividades, dessas apostilas também, por mais que tenha uma orientação, o álcool em gel na porta, a gente álcool em gel na mão, que tenha uso de máscara, tenha um certo distanciamento, mas a ansiedade, o medo, ele permanece. Não é possível tirar isso do ser humano, porque é próprio do momento, né? Então, assim... Ele é o real, né? Nós todos estamos diante do real. Aquilo que o Gustavo coloca lá no início, né? Antes, a fonte do sofrimento nosso é essa, assim. A questão do encontro com a morte, algo externo, e a relação com o outro. Nós estamos diante dos três juntos. Diante da morte, diante do mal-estar externo, o que vai acontecer, e diante da relação com o outro, seja dentro de casa, seja nas mídias, e aí a gente está posto a essas três fontes de sofrimento que tá aí, é real, né? Assim, tá posto, nós estamos diante disso. E é aí que a gente tem que cuidar. E está próximo, né, Denival? Só para compartilhar com vocês, eu acho que esse momento é válido, porque é uma roda de conversa, né? Apesar que a gente está todo quadradinho aqui, não deixa de ter uma conversa. Eu tive uma experiência terrível há pouco tempo, né? A minha tia, irmã do meu pai, ela pegou o Covid e ficou internada quase 20 dias entubada sem respirar. A gente tinha certeza, graças a Deus, permitiu que ela ia embora mesmo, porque ela ia acabar desencarnando, porque o jeito que ela ficou foi muito grave. Ela ficou internada no hospital regional, ficou sem leito de início, depois conseguiu, ficou 20 dias nesse processo, 15 dias entubada com respirador, oxigênio. Então, assim, tá perto da gente, tá perto. É uma doença que realmente ela é terrível, A minha tia agora, graças a Deus, já recuperou, mas eu ainda não a vi, eu só conversei por chat. Ela conta que é como se ela estivesse afogando,
sabe? 15 dias em um processo de afogamento. É esse grau de crueldade que essa doença tem, né? Então a gente precisa realmente ficar em casa e se cuidar, porque é algo muito terrível. E eu gostaria, assim, de falar também um pouquinho sobre o que o Denival colocou aí muito bem, sobre a questão da escuta. Quando a gente vai para a escola, que eu te passei pela experiência de estar indo, né, em 2 escolas, fui Maria José e Antônio Júnior, acompanhar a entrega do kit merenda e das apostilas. Há uma necessidade muito grande das pessoas estarem falando nesse momento, falar com o outro. Uhum. Uma necessidade muito grande, por mais que a gente está distante, mantém, né, respeita aquele distanciamento, mas esse momento de escuta do outro, ele é extremamente importante, e a gente percebe às vezes que até atrasa um pouquinho a fila, mas a gente está ali procurando escutar, procurando orientar de alguma forma, e ajudar a quebrar um pouquinho dessa ansiedade, que está sendo algo pertinente a todos, infelizmente, né, algo que vai ficar, que nós vamos retornar, os alunos vão retornar quando nós vamos voltar para a sala de aula, muito ansiosos, em todos os sentidos, o que vai acontecer, o que eu vou estudar, né, eu estou num ambiente seguro, meu colega está bem, eu estou bem, minha família está bem, eu vou voltar para casa saudável, não vou voltar saudável. Todas essas questões, gente, elas vão ficar aí no ar, não só para o aluno, mas para professores e todos os profissionais dentro da escola, né? Então, assim, esse retorno, né, quando ele acontecer, ele tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito bem pensado, para que a gente não gere uma ansiedade maior do que nós já estamos vivenciando. Precisaremos de mais segurança, né? Assim, não há segurança total daqui, mas saber que assim, pensaram nisso, diretrizes, pensaram naquilo, né? Haverá desencontro, haverá reorganização, mas terá um norte para a gente poder. Isso dará uma segurança enorme, sabe? Segurança psíquica para o sujeito. Você está voltando para o trabalho diante de um novo, e aí você tem uma segurança. Não, pensaram nisso, pensaram naquilo. Isso dá, de fato, uma diferença enorme para todos que vão lidar com esse novo, né? Assim. E além dessa questão, né, pedagógica que nós temos, como a gente está falando agora, a gente também tem que ficar de olho, tem que ser vigilantes também da questão do Fundeb, né? Está aí no Congresso sendo votado, porque é ele que vai financiar toda a educação pós-pandemia, né? Temos que lembrar isso, para que todas as pessoas, né, todos os trabalhadores fiquem de olho sobre essa questão também, que é tão importante, que é o financiamento. Porque é isso que vai dar base para se construir, né, um novo momento também para a educação. Né, a inserção real da tecnologia, né, então, como se faz isso? Com maior investimento. E o nosso investimento se parte também pelo Fundeb. Então, vamos ficar de olho sobre isso também. Não é mesmo? Max, eu só queria mais uma oportunidade para agradecer a todos os mediadores e todos os palestrantes de todas as nossas, né, de toda essa formação, Gustavo, Fabrício, a Miriam, Eunice, Suzana, Savana, Camila, doutora Patrícia, a Nilma, né, e a todos vocês aqui que fazem parte dessa equipe, né, o São Antônio, Max, Denival, a Jaque, o Alexandre, né, cada um da sua forma pôde contribuir para que essa formação acontecesse. Meu abraço, minha gratidão a todos mesmo. Recebam, assim, a minha gratidão por muitos e muitos, até a próxima, né? Porque a gente vai começar uma próxima, não vamos demorar. Mas, assim, minha gratidão, sem vocês, realmente, esse projeto não poderia, né, ter saído de um desejo, né? E ele somente saiu porque nós colocamos a mão na massa, todos vocês aceitaram, e os nossos convidados também aceitaram e abraçaram essa causa e fizeram isso acontecer. Então, minha gratidão. Eu queria agradecer, Joelma, pela oportunidade, né, pelo convite, e também pela confiança, né, que além do convite, né, teve uma confiança aí que nós conseguiríamos, né, fazer esse trabalho. Então, eu queria agradecer bastante isso, porque a gente sabe que não é fácil, né?
ter que estudar e procurar, né, e saber informar mesmo, passar a informação correta. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade também. E Ficar de a frente à câmera. participação. Oi, Max? E ficar de frente com a câmera é muito complicado, né? É. A gente, quem não está acostumado, né? Eu mesmo no dia que fui gravar com o Alexandre, eu falei, nossa, eu tive que gravar, assim, 2 vídeos, eu acho, na minha vida para minha pós-graduação em tecnologia. Então, a gente, né, no começo a gente fica um pouco receoso, né? Não sabe como é que vai ser. Agradecer bastante ao Alexandre aí pelos toques técnicos, né? O Alexandre foi o nosso mestre da tecnologia aí. Então, foi muito importante essa formação, eu gostei bastante de fazer parte dessa equipe maravilhosa e queria agradecer a vocês. Beleza. Obrigado, Jaque. Obrigado, Denival, o Alexandre. E agradeço também a Joelma pelas considerações. Pessoal, fique agora com algumas palavras dos palestrantes. Psicólogo Gustavo. Olá, colegas de São Joaquim de Bicas. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente retomar e consolidar algumas ideias que discutimos sobre implicações psíquicas neste momento de pandemia da Covid-19. Nós partimos de uma ideia inicial de que essa pandemia tem intensificado as nossas experiências de mal-estar e incidido sobre as 3 fontes de desprazer que Freud aponta como causadoras do mal-estar. O nosso próprio organismo, em sua falibilidade e finitude, as forças da natureza sempre maiores do que a nossa individualmente, e as nossas relações interpessoais em seus desencontros, conflitos e mal-entendidos. Como efeitos imediatos, também falamos do descompasso no tempo. Às vezes parece que tem tempo demais e não sabemos o que fazer com ele, experimentamos momentos de tédio. Em outros momentos, neste isolamento, parece que o tempo é pouco devido à quantidade de demandas e pressões para retornar a uma pretensa normalidade. E no meio disso tudo, experimentamos diversos momentos de ansiedade. Nós dissemos que a ansiedade por si só, como uma emoção humana, não é um indicador de adoecimento. Porém, na medida em que vai se intensificando, se tornando crônica e sem elaboração, pode sim levar a um estado patológico, que é possível e comum que aconteça em momentos difíceis para a humanidade como esse. Mas e aí, que ferramentas a gente tem para lidar com isso? O que cada um de nós pode fazer agora? Vamos pensar, primeiramente, naquilo que nos afeta e nos afetou de imediato, que é esse descompasso em relação ao tempo. Todos nós temos organizadores do nosso dia a dia. Ainda que a gente não se planeje, ainda que a gente não tenha uma organização prévia, todos nós temos uma rotina, que é marcada desde os nossos ciclos circadianos até os nossos compromissos sociais, como os horários de trabalho que nós todos cumprimos. Entretanto, na medida em que iniciou-se o período de isolamento e distanciamento social, várias dessas marcações e referenciais de organização de tempo se perderam de uma só vez. E a sensação de estarmos descompassados é quase que imediata. Como lidar com isso? O nosso primeiro trabalho é reorganizar e estabelecer uma rotina. Algo que parece bem simples, mas que se a gente não organiza e não planeja, essa rotina não fica funcional. Afinal de contas, como eu disse, todos nós já temos uma rotina, mas muitas vezes é uma rotina cansativa, uma rotina desgastante, uma rotina que não nos satisfaz e que alimenta esse mal-estar. Mas o que a gente precisa para
construir uma rotina de forma adequada? Bom, uma rotina precisa contemplar diariamente atividades que dizem respeito ao nosso cuidado, ao nosso desenvolvimento e ao nosso prazer. É preciso que a gente equilibre essas dimensões em nosso dia a dia. O que é o cuidado? Estamos falando de alimentação, hidratação, prática de atividades físicas, sono, enfim, aqueles cuidados diários que levam a gente a ter uma saúde orgânica e mental mais adequada e mais funcional. Em relação ao desenvolvimento, estamos falando daquilo que faz com que a gente cresça como pessoa, como cidadão, como profissional. Estamos falando das atividades nossas de estudo, de trabalho, onde a gente se aperfeiçoa. Em relação ao prazer, estamos falando daquilo que nos motiva, nos coloca mais dispostos, mais disponíveis. Desde aqueles momentos mais íntimos, conosco mesmo, quando estamos curtindo uma música, apreciando uma leitura, vendo um filme, até os momentos coletivos, de namoro, de conversa, de bate-papo, enfim, na relação com as outras pessoas. É preciso que no dia a dia a gente agrupe momentos, horários, para que a gente consiga ter todos esses elementos como organizadores das nossas atividades diárias. O primeiro impacto ao fazermos isso é sobre a ansiedade. Afinal, um dos apelidos para a ansiedade é a preocupação. Quando estamos muito ansiosos, estamos nos ocupando previamente com algo que a gente fantasia que pode acontecer. Quando organizamos uma rotina, a gente passa a se ocupar, de fato, com elementos da nossa realidade vivencial e menos com algo que, em grande parte, está no nível da fantasia. Assim, estabelecer uma rotina de imediato nos ajuda a lidar com essa sensação de uma ansiedade que está aumentando e a gente não sabe muito bem por quê. Mas não é só isso. A médio prazo, essa rotina faz com que o nosso corpo, como um todo, esteja educado a funcionar de uma maneira mais regular. E se essa rotina é funcional, essa regularidade passa a ser mais satisfatória. Essa rotina, então, se transforma em hábito. O hábito se transforma em estilo de vida. Construir uma rotina mais organizada nos leva de imediato a aliviar as sensações de ansiedade e, a longo prazo, nos faz construir um estilo de vida mais em acordo com aquilo que a gente necessita, com aquilo que a gente deseja e com aquilo que nos satisfaz. Mas também eu gostaria de deixar aqui uma provocação a todas educadoras e todos os educadores. É comum ouvir que não estamos preparados para lidar com isso. Ouço isso em relação a vários temas na educação. E em relação à pandemia não poderia ser diferente. Afinal de contas, nenhum de nós estávamos preparados para vivermos um momento de pandemia e isolamento social. Apesar de sabermos que já há estudos que vão revelando que a frequência com que essas explosões virais tendem a aumentar. Mas ninguém está preparado para de um dia para o outro passar a se isolar, mudar a rotina, ficar em casa, usar máscara, etc. Isso é um dado, isso é um fato, isso é real. Não estávamos preparados, mas essa não é a resposta. Não estávamos preparados. E aí, o que vamos fazer com isso? Como educadores, o nosso preparo é para fazer educação. E fazer educação é muito mais do que ensinar conteúdos. Fazer educação é a gente transmitir aquilo que há de essencial nas marcas produzidas pela humanidade em sua história. E este é um momento de bastante dificuldade, sim, de bastante apreensão,
mas que nesse campo nos oferece uma série de elementos que a gente precisará aprender para transmitir numa ação educativa. Não estávamos preparados para uma pandemia, mas estamos nela. Como educadores, como vamos educar? O que temos a transmitir nestes tempos de pandemia? Temos aí bastante assunto para uma próxima conversa. Muito obrigado e até a próxima. A promotora Patrícia. Podem ajudar tendo um espaço de acolhida, não é? Podendo ouvir, entender esse aluno e acho que avaliando a questão de realmente denunciar. Não é? Eu não sei assim, porque é um tema difícil e eu confesso que estou um pouco longe, né, do meio da educação, e eu não sei assim como na escola, como é que são feitas as abordagens, sabe, as famílias, se vocês têm equipe para isso, porque o ideal seria ter um espaço para trabalhar isso com a mãe, ou então acionar, né, via CREAS, porque eu acho que aí em São Joaquim de Bicas não tem um centro especializado, mas a ideia é que tocar nesse assunto e entender, dar a voz ao menino, e aí a ideia de denunciar tem que estar presente, eu acho. E acho essas reflexões todas, né, que Nilma nos propôs, do papel da educação, achei maravilhoso, é isso mesmo. Também tem toda uma mudança, né, que não é simples de fazer, né, Nilma? Não é simples, mas assim, mudar e propor reflexões dentro da sala de aula e também acolher esse adolescente, essa criança, ver de que maneira é possível conduzir essa situação de uma maneira que proteja. A professora e advogada Nilma. Então, uma das questões, Camila, que é muito importante, é a gente trabalhar com os temas, né, que foi chamado de transversais. Né? Normalmente, quando a gente propõe, por exemplo, a Lei 10.600, a lei étnico-racial, né, que torna obrigatório o ensino étnico-racial nas escolas. Então, normalmente, quando isso é lei, né, deveria ser cumprido. E a gente sabe que as escolas, por exemplo, ainda, muitas escolas não cumprem isso. Ou quando cumprem, trabalham isso como se fosse uma disciplina específica da história. Né? Quando vai trabalhar, então, escravidão, e não é nada disso, a proposta não é essa. A mesma coisa é relacionada a gênero. Tem que se discutir, sabe? Tem que se discutir as relações entre meninos e meninas. Tem muito homem que também já não aceita mais o que andam chamando de masculinidade tóxica. E eles também não têm interlocução, porque eles vão conversar com quem? Né? Quando são crianças, se eles tentam fazer essa interlocução, eles vão ser chamados de viado, né, de bichinha, de mulherzinha, né, é sempre o depreciativo, né, que vem sempre no diminutivo, né, o viadinho, né, para depreciar a pessoa. Então, as pessoas vão perdendo força. Então, a gente tem que ter uma estrutura na escola curricular, certo? Que trabalhe esses temas e que não fique esperando a benesse de um professor ou de outro. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui que eu trabalho há 25 anos, né, já dei muito aula e tudo, em escolas particulares e escolas públicas. E aí, eu sempre trabalhei com esses temas, mas era uma coisa assim, eu saía da escola, acabava aquela discussão, porque aquela discussão não era uma discussão interessante para ser feita ali, porque você modifica a ordem, você questiona o status quo. Isso, muitas vezes, não é interessante. Muitas vezes não é interessante. Então, assim, não é à toa que as profissões de cuidado são as menos remuneradas no país, por exemplo, né? Por que são menos remuneradas? Por que enfermeira é menos remunerado que médico? Por que professora é menos remunerada, psicóloga? Por quê? Por que será?
né? Porque são relações de cuidado, que teoricamente, naquele papel que a gente aprendeu quando a gente nasceu, né? Cabe à mulher, cabe ao feminino, né? Cabe ao feminino. Então, eu vi uma notícia um país nórdico, eu não sei se, acho que é Irlanda, que proibiu, né? Lá está proibido mulher ganhar menos que homem. Isso saiu esse ano, essa semana passada, que foi publicada essa lei lá na Irlanda. Você imagina aqui no Brasil. Então, como é que os estudantes podem fazer? Eles podem fazer na medida em que isso for sendo ofertado a eles, né? A gente não tem lá X aulas de matemática, X aulas de português, X aulas de história. Tem que ter essa aula também, né? Tem que ter esse trabalho na escola de uma forma mais sistematizada. E as professoras da UFMG, Savana e Suzana? Então, aqui eu retomo algo que eu disse na minha apresentação aqui, né? No ensino presencial, antes da pandemia, a escola já vivia uma série de conflitos e falta de formação, condições de estrutura física para o trabalho com as tecnologias. E já tinha uma indicação para inserir as tecnologias, tendo em vista as inúmeras possibilidades que elas poderiam trazer para encurtar distâncias, promover interação com outras escolas, promover, por exemplo, visitas a museus e a outros espaços que talvez aquela criança da escola pública jamais poderia ir. Eu acho que o ensino remoto, emergencial, como o próprio nome indica, é emergencial. Não podemos defender esse tipo de ensino que permaneça para a escola. Ele tem que ser adotado em situações de crise, como essa que nós estamos vivenciando atualmente. E o que a gente percebe? A escola particular, como apareceu nos depoimentos dos estudantes, né? Ela está tendo condições de promover esse ensino online, e às vezes até remoto, né? Agora, na universidade, nós vamos começar o ensino remoto emergencial, mas a nossa escola pública não tem condições. Eu tenho recebido vários relatos de estudantes, professores, que falam da precariedade que tem ocorrido. Se já estava presente essa precariedade no ensino presencial, ela foi intensificada agora com isolamento social, certo? Então, eu acho assim, não temos condições e não devemos adotar o ensino remoto emergencial como algo para a escola no pós-pandemia. Eu acho que é algo que a gente está utilizando, por exemplo, a UFMG tem isso claro. Eu participei recentemente de um guia para orientar o ensino remoto emergencial, mas pensando esse momento da pandemia. O pós-pandemia, a gente tem que pensar outras formas mais interativas, garantindo o ensino presencial, que ele tem muito mais condições de qualidade. Agora nós vamos fazer algo, como o próprio nome diz, para tentar evitar o isolamento total. A escola, o professor precisa estar presente. Não podemos estar presente fisicamente, nós podemos estar presentes através do ensino online, através das tecnologias, do ensino remoto, não é? Então, a minha percepção é por aí. Para mim, é um laboratório, a escola pública está virando um laboratório para acelerar esse processo que já está previsto nos planos desde os 90, está inscrito na reforma do ensino médio, não é? E estão fazendo. Eu acho que a próxima etapa deve ser, já estão falando nisso, no ensino híbrido, que vai manter tanto o presencial quanto o remoto. Isso vai ser, sim, um sacrifício, né, dos professores, vão para o sacrifício se essa coisa for, mais ainda, né, mais sacrifício se essa coisa for de fato implementada. Porque, como eu disse, é um processo, eles estão acelerando esse processo para chegar naquilo que é o modelo, né, paradigmático que eles querem para a educação doravante.
Eles querem, eu acho que um exemplo claro pode ser dado, se vocês tiverem interesse de ver, as falas do Ricardo Semler, um industrial paulista que mudou de ramo, assim como muitos estão fazendo, e que passaram a explorar comercialmente a educação como espaço de obtenção de lucro. E ele é categórico, ele não tem nada a ver com a educação, não entende nada de educação, mas ele fala claramente, olha, a escola pública é obsoleta, os gestores públicos são obsoletos, o professor é obsoleto, os currículos são obsoletos. Tem que vir uma coisa nova. O que é o novo? É o mercado educacional que tem como base a educação à distância. Por que educação à distância? Em substituição à presencial, ela é mais barata, tem menos trabalhador, menos capital variável, como que eu falei antes. Você tem o tutor, não é? Você tem uma segmentação do trabalho, e você tem o tutor que é precarizado, que trabalha, né, sem os direitos trabalhistas, com bolsas, etc. E isso com um número muito maior de estudantes que você pode abranger, com os que é produzido pelos professores, né, com os vídeos, com as videoaulas e não sei o quê. Então, eu acho que é possível que essa coisa se torne permanente pós-pandemia, que ponha fim ou que vai extinguindo cada vez mais o ensino presencial, que é custoso. E para que o ensino custoso se você nem tem onde colocar os seus trabalhadores no mercado de trabalho? Então, faz uma educação que é lucrativa, abrange uma grande massa da idade terra, né? Desde o berçário até a quarta idade, que é o que eles estão falando agora, toda a aprendizagem ao longo da vida, e essa frase não é por acaso, você pode comprar essa mercadoria de educação da sua vida, desde que você nascer até a hora que você estiver lá na quarta idade, sem aposentadoria, óbvio, né? Porque a reforma também acabou com a aposentadoria dos trabalhadores. Eu acho que é um risco muito grande. E não é à toa que está se forçando nesse momento em que a classe trabalhadora está mais sofrida, né? Está mais submetida, né, a esse sofrimento. Então, pessoal, quero agradecer toda a equipe técnica, quero agradecer também os palestrantes, né? A Nilma, a Patrícia, as professoras Suzana e Savana, ao psicólogo Gustavo, aos mediadores, Camila, né, Miriam e ao Fabrício. Muito obrigado. Obrigado à Seduct também pelo apoio, mas principalmente agradeço a você, que esteve aí do outro lado da tela, participando, questionando, perguntando. Muito obrigado. Não é um adeus, mas é um até logo. Né? Principalmente para os monitores. Exatamente. Por fim, vamos finalizar esse curso de formação com um vídeo homenageando quem realmente merece: os trabalhadores de educação de São Joaquim de Bicas. Um forte abraço, fique bem e fique em casa. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.
Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade. Desde já eu agradeço a equipe inteira. Obrigada, gente. É o Max, é o Max. É o Max. O Max ficou feliz agora que você chamou ele de Alexandre. Olha a carinha dele de alegria. Perdão. É, voltando tudo. Apaga. Ficou igualzinho o cabelo e tudo. Ficou. Volta lá, gente. De novo, Max. Não, pode continuar. Vou deixar essa parte, ficou engraçado. Tá, vai. Corta tudo. Até que dá pra deixar mesmo. Não. Podia pôr no final, Alexandre. Falhas técnicas. Falhas técnicas. Então deixei lá de novo.